Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 16 de junho de 2026, a qual sendo gravada está disponibilizada posteriormente. Muito bem, pedir apenas para a doutora Sulamita confirmar a presença do sistema de empate. Só um segundinho, até ia avisar que ele está um pouco lento aqui. Abrindo a tela, já vou conferir. Ok, sem problema. Um segundo. O doutor Sulamita entra, eu vou fazer o registro da presença dos patronos. Um momento só. Já entrei. Ok, obrigado. Então, só um momento, vou fazer o registro da presença dos patronos presentes. Tudo bem, temos 4 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que hábitos de sustentação o patrão está presente. Então, começar com o processo de Ultrafarma Saúde Irene, recurso ordinário, relator Dr. Henrique, AIN 417-908. Então, o doutor Henrique nos apresenta os autos. Sim, senhor presidente, bom dia a todos, bom dia, doutor Bruno. Vou passar aqui as considerações a respeito do caso concreto. Só, como de praxe, senhor presidente, mencionar aqui para o patrono, doutor Bruno, só um segundinho que está abrindo aqui o documento. Muito bem, abriu aqui. Doutor Bruno, acredito que o doutor esteja aqui para sustentação oral e eu adianto que a minha conclusão no dia de hoje é pela conversão do julgamento em diligência, em razão de algumas insuficiências no último atendimento a essa diligência que foi determinada pela Câmara anterior. É claro que durante os debates aqui pode ser estabelecido que o processo volte para o relator para que analise o mérito,
mas aí o mérito seria analisado em outra sessão. Então, eu indago do doutor se o doutor gostaria de fazer a sustentação hoje ou se prefere aguardar o deslinde das discussões de hoje. Se for para diligência, eu não tenho problema em aguardar e fazer a sustentação oral quando o processo retornar para a pauta. Então, por mim, não tem problema. Tá, Joia? Vou passar a leitura. Vou fazer uma leitura um pouco resumida, o voto ficou um pouquinho longo, mas a questão é simples. Então, este aqui é um caso de retorno de diligência determinado pela Colenda 8ª Câmara. O auto de infração possui 14 itens, mas estão em julgamento os itens 1, 5, 12, 13 e 14, uma vez que os demais foram objetos do PEP, folha 75.689. E os itens 1 e 5, sobre os quais recai a diligência, veiculam respectivamente a acusação de falta de pagamento de ICMS decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas do fisco e a acusação de recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, ambas apuradas por meio de levantamento fiscal. Então, a Colenda 5ª Câmara, em 2021, determinou uma primeira diligência. A autoridade fiscal, as folhas 75.717, 75.721, reconheceu expressamente que as argumentações apresentadas procedem em parte, devem ser ajustadas, mas se limitou a transcrever os somatórios de uma nova apuração, sem juntar as planilhas que lhe davam suporte e sem indicar de forma clara e objetiva o montante do imposto que deveria ser excluído desses dois itens. Tanto naquela ocasião, tanto a recorrente quanto a representação fiscal apontaram a insuficiência do resultado da diligência. A Colenda 8ª Câmara, as folhas 75.748 a 75.753, determinou uma nova diligência, com 3 comandos precisos. Juntada aos autos das planilhas relativas aos valores indicados na diligência de florestais, como forma de viabilizar o contraditório sobre tais valores, a realização dos devidos ajustes nos valores exigidos nos levantamentos fiscais em decorrência dos argumentos da autuada considerados procedentes na diligência anterior, e manifestação sobre os critérios temporais de aplicação dos juros de mora no auto de infração. Em atendimento à autoridade fiscal, as folhas 76.403 a 76.404, informou que os demonstrativos do levantamento fiscal se encontram juntados às folhas 75.757 e 76.402. Enquanto em relação à matéria dos juros, limitou-se a afirmar que não cabe qualquer questionamento ou manifestação por parte da autoridade fiscal. A douta representação fiscal registrou que da comparação entre os valores informados na diligência anterior e os constantes das novas planilhas foram realizados ajustes em rubricas do exercício de 2015. Não obstante, ponderou que o autor do feito, apesar de ter apresentado as planilhas com a composição dos valores de entrada e saída segregados em tributadas, sujeitas a ST e isentas, ter apresentado cálculos de ICMS, ICMS-ST e base de cálculo de ICMS-ST, novamente deixou de apresentar qual o montante de imposto que eventualmente poderia ser excluído do auto de infração, conforme solicitado em diligência. Apontou, ademais, possível erro de cálculo em relação ao exercício de 2016, eis que as entradas e saídas apontadas às folhas tais seriam substancialmente inferiores às diferenças constantes do resumo do levantamento de folhas 1026. Concluiu, assim, ser o caso de uma nova conversão em diligência, para que o autor do feito faça os ajustes que entender necessário. E a recorrente, no mesmo sentido, aponta algumas inconsistências no atendimento à diligência e requer também uma nova diligência, se for o caso de não ser serem analisados os argumentos relativos ao mérito. Muito bem, então no meu voto eu dou razão tanto à representação quanto à recorrente, no sentido de que a diligência não foi adequadamente atendida novamente. Então, eu menciono que no ponto 23 do meu voto, sem a quantificação dos ajustes, não se sabe ao certo qual crédito tributário a autoridade fiscal entende subsistir após o acolhimento parcial dos argumentos da defesa. A recorrente não tem como exercer plenamente o contraditório sobre valores que não foram declinados, e a própria douta representação fiscal, como consignou seu parecer, fica impossibilitada de se manifestar conclusivamente sobre a rigidez do lançamento. Acrescente-se que a douta representação fiscal
identificou uma possível inconsistência entre os valores das planilhas de folha 75.944 a 76.402 com o levantamento de folhas 1026, e a recorrente também indicou erros materiais denunciados desde a impugnação e trouxe exemplos concretos aí de algumas notas fiscais, exemplo da nota fiscal 63178 do produto Amox Masclave, decorrente da existência de 2 lotes do mesmo documento fiscal, bem como a manutenção no levantamento de mercadorias que estariam sujeitas à substituição tributária ou amparadas por isenção. Muito bem, aí eu menciono que no ponto 27 do meu voto, que a questão já foi expressamente decidida pela Colenda 8ª Câmara, nos termos do parágrafo 2º de 509, o levantamento fiscal pode ser renovado sempre que forem apurados dados não levados em conta quando da sua elaboração, e tratando-se de ajustes que não implicam aumento do crédito tributário, a renovação pode se dar nos próprios autos, mediante demonstrativo claro acompanhado da respectiva motivação, sem necessidade daquele termo. No item 30 do meu voto, eu digo: a autoridade fiscal limitou-se, na última oportunidade, folha 76.403, a afirmar que não cabe qualquer questionamento ou manifestação em relação à matéria dos juros, mas que em respeito, eu digo eu, em respeito às decisões anteriores deste egrégio tribunal, a determinação sobre o critério temporal dos juros aqui deve ser reiterado. Então, permanecendo descumpridas no essencial as determinações das diligências anteriores e à vista do princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário, outra solução não há senão a conversão do julgamento, uma vez mais em diligência, cujo integral atendimento é condição para o regular prosseguimento do feito. Assim, eu determino o retorno dos autos ao ínclito AFR responsável pelo feito ao ilustre AFR responsável pelo feito, para que no prazo legal adote as seguintes providências: apresente demonstrativo claro e objetivo e conclusivo, indicando separadamente para os itens 1 e 5 do auto de infração e por exercício 2015 e 2016, quais valores de operações e quais montantes de imposto devem, em seu entendimento, ser excluídos ou ajustados em decorrência dos argumentos da autuada reconhecidos como procedentes nas diligências de folha 75717 a 75721 e de folha 76403 e 76404, acompanhado da motivação dos ajustes, ficando consignado que tais ajustes devem ser demonstrados nos próprios autos, independentemente da emissão de termo de retificação e ratificação, que era algo que o AFR estava pedindo aqui nesse caso, nos termos do parágrafo 2º do artigo 509 do regulamento e do quanto já decidido as folhas 75748 a 75753. Manifeste de forma explícita, de forma expressa, específica e conclusiva sobre os apontamentos formulados pela recorrente em sua manifestação sobre a diligência, em especial alegada persistência da duplicidade no cômputo das entradas relativa à nota fiscal 63178, alegada manutenção nas planilhas de folhas 75.757 a 76.402 de mercadorias classificadas como tributadas, que estariam sujeitas ao regime de substituição tributária ou amparadas por isenção, esclarecendo os critérios adotados para a classificação tributária dos produtos constantes do levantamento. Esclareça a divergência apontada pela adulta representação fiscal em relação ao exercício de 2016, entre os valores das entradas e saídas constantes das planilhas de folhas tais e as diferenças apontadas no resumo de levantamento de folhas 1026, confirmando ou retificando de forma fundamentada os valores apurados, e, por fim, manifeste de forma específica e fundamentada sobre os critérios temporais de aplicação dos juros de mora adotados no DDF, indicando o termo inicial de incidência dos juros para cada item do auto de infração e o respectivo fundamento legal com o enfrentamento da alegação da recorrente de divergência em relação ao artigo 2º, inciso 6º, combinado com o parágrafo 1º, item 3 do anexo 4 do regulamento, e ao artigo 1º do Decreto Estadual 55307/2009, bem como da planilha de diferenças apresentadas na defesa em cumprimento ao já determinadas folhas tais. Cumprida a diligência, abre-se oportunidade para manifestação da recorrente e da adulta representação fiscal, retornando os autos na sequência para julgamento. Então, diante do exposto, fica o julgamento convertido em diligência nos termos da fundamentação acima, e é desse modo como eu voto, senhor presidente. Agradeço, doutor Henrique. Pedir apenas para fazer o registro do voto.
O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação, o processo de Ultrafarma Saúde ERL foi convertido em diligência nos termos do voto do Dr. Henrique. Agradeço a presença do Dr. Bruno, bom dia. Agradeço, doutor Henrique, doutor Inácio, doutora Sulamita, doutor Samuel. Tenham um ótimo dia. Passo ao processo de Chocolates Garoto Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Samuel, AIN 5011435. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer um breve aqui relatório. Inicialmente, bom dia, né, a todos os presentes, participantes da sessão. Bom, só vou relembrar, né, que na semana passada eu já apresentei o relatório desse processo, oportunidade que a doutora Giovana nos apresentou também a sua sustentação oral, né? E naquele momento eu tinha algumas dúvidas e acionei para a apresentação do voto. Só lembrando que o auto de infração originalmente ele tem 4 itens, né, de acusação, sendo que o primeiro item ele foi pago pelo contribuinte e resta então a discussão os 3 outros itens, né? No item 2, a acusação é de deixar de pagar ICMS em 2021, na qualidade de substituto tributário por adquirir mercadorias sujeitas ao regime de diferimento, né? Que foi uma das questões que foram colocadas, né? Havia aquela questão de que havia dois CFOPs, em um dos CFOPs ela reconhece a acusação e se dispõe a pagar, né? E com relação ao outro CFOP, ela argumentou que ela já havia pago, né, através de lançamentos a débito na GIA. Então, quando estava na segunda Câmara, relatei esse processo e a Câmara entendeu por bem converter em diligência o processo para que o fiscal se manifestasse a respeito desses pagamentos, né, alegados pelo contribuinte. Retornou em processo, como já coloquei também na semana passada, o fisco reconhece o pagamento parcial desse, né, reconhece aqueles lançamentos a débito na GIA como sendo pagamento exigido aqui no AIN, nesse item 2. No item 3, a acusação é de crédito indevido do ICMS relativo a material que o fisco entende de material de uso e consumo, e o contribuinte entende que seria material intermediário na sua produção, né? Especificamente são duas mercadorias, são facas, determinado tipo de faca, a faca zigue-zague, e óleos lubrificantes, né? No item 4, a discussão se dá, então, descumprimento de obrigação acessória, né? Ela havia informado na FD, lançado algumas notas de entrada com um número errado, a chave, né? Com a chave errada da nota fiscal. Quando da fiscalização, ela foi notificada a corrigir, ela corrigiu no entanto, já estava caracterizada, né, a infração, e o fiscal, então, lançou essa acusação também no AIN. Essas são as 3 acusações que estão em discussão. Já foi feita extensão oral, eu vou passar a leitura do voto, que não está muito extenso, e depois, então, fico à disposição para qualquer discussão. Vamos lá. Aponto inicialmente que não se estabeleceu nenhuma lide nos autos relativamente ao item 1 do AIN exordial, cujo débito foi integralmente pago pela autuada como certificado pelo fisco às folhas tais. No que toca ao item 2 do AIN, a autuada reconhece a falta de pagamento de ICMS diferido relativo aos pallets por ela adquiridos e registrada em sua EFD sobre o CFOP 1556, informando que pretende fazer o seu pagamento.
No entanto, nas operações praticadas sob o CFOP 1101, ela argumentou que realizou os posteriores ajustes em sua apuração e realizou o recolhimento do ICMS diferido, tal como dispõe a portaria CAT 13 de 2007. Analisando os registros fiscais de apuração de ICMS da autuadas florestais, verifica-se que em vários meses foram feitos lançamentos de ajuste a débito sob a descrição e encerramento do diferimento do artigo 430 do RICNES, tal como argumentou a recorrente. Para sanar dúvidas quanto ao pagamento do imposto exigido na AIN com esses lançamentos, a Colenda, segundo a Câmara Julgadora, converteu o julgamento do presente recurso para que a autuada relacionasse tais lançamentos com as operações autuadas. Em sua manifestação sobre a diligência realizada, o doutor agente autuante concluiu que os relatórios demonstrativos agora juntados, em conjunto com a conferência dos lançamentos a débito no registro de apuração, permite-nos afirmar que o mesmo efetuou os ajustes na sua apuração para o recolhimento de ICMS referente às operações de entrada de pallets sobre o CFOP 1101, objeto do item 2 do AIN, exceto em relação aos valores residuais discriminados no parágrafo anterior. Fecha aspas, são as palavras do agente autuante. E continua. As exceções a que ele se refere são duas exceções, que é mês de abril de 2021, o valor de R$ 3.955, em que não houve lançamento de ajuste a débito, e o mês de setembro de 2021, em que foi compensado o valor inferior ao devido, restando uma diferença de R$ 710. Os pagamentos reconhecidos pela autoridade fiscal devem ser excluídos da autuação, mantendo-se, no entanto, aqueles valores residuais para os quais a recorrente não apresentou nenhuma comprovação de pagamento. No item 3 do AIN, exordial, a recorrente é acusada de descreditar indevidamente o ICMS relativo à entrada de bens destinado ao uso e consumo do próprio estabelecimento. É certo, pelo disposto do artigo 66.5 do RICNES, que as mercadorias destinadas ao uso e consumo do próprio estabelecimento não geram direito de crédito, pelo menos até 31 de dezembro de 32, consoante o artigo 33.1 da Lei Complementar 87 de 96. Por outro lado, os insumos empregados na atividade de industrialização, tributada pelo ICMS, por integrarem diretamente o produto final, geram direito de crédito, conforme disposto no inciso 6 do mesmo artigo 66 do RICNES. Caberia à autuada, que alega ter direito a esse crédito, comprovar a utilização das mercadorias em discussão como matéria-prima ou insumo de seus produtos, pois somente esses permitem o creditamento, consoante a legislação citada acima. Com esse objetivo, ela trouxe aos autos apenas algumas fotografias e a afirmação de que, abre aspas, os bens objetos da autuação são produtos intermediários, fecha aspas, pois, aspas novamente, participam diretamente do processo produtivo e são absolutamente essenciais para a fabricação dos produtos da marca Garoto, fecha aspas. Ocorre que esses elementos são insuficientes para demonstrar a necessária pertinência dos bens e mercadorias ao processo produtivo da autuada. Relativamente às placas zigue-zague, é relevante observar que, inicialmente, a própria autuada declarou tratar-se de material de uso e consumo nos documentos fiscais de entrada que emitiu, as folhas tais. Para comprovar a utilização dessas mercadorias como material intermediário, a recorrente apresentou apenas 2 fotografias de máquinas que nem mesmo se sabe quais são e o que fazem. Não é possível identificar nenhuma faca ou lâmina cortante nessas fotografias. Nem é possível imaginar qual a função de tais máquinas na linha de produção da recorrente. Ela não trouxe aos autos nem mesmo uma descrição do seu processo produtivo, apontando o papel nele desempenhado por aquelas mercadorias, informação elementar para diferenciar insumos de materiais de uso e consumo. Somente com plena compreensão de como aquelas mercadorias são consumidas no seu processo de produção, é possível concluir se elas são insumos na atividade física recorrente, legitimando o crédito. Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Quanto aos óleos lubrificantes, como a própria recorrente admite, abre aspas, são responsáveis por garantir a lubrificação e resfriamento dos equipamentos utilizados no processo industrial, fecha aspas. Ou seja, eles não participam diretamente do processo de produção de chocolates autuada, mas de processo auxiliar de lubrificação de equipamentos,
Por esse motivo, não geram direito de crédito ICMS. Sobre essa mercadoria, aponta apenas que se trata de produto distinto do óleo de corte citado na decisão normativa CAT 1 de 2001, sem revelar a alegada, né, fragilidade das acusações arguídas pela autuada. Em conclusão, como a autuada não comprovou que as mercadorias adquiridas foram consumidas como insumo em seu processo produtivo, a apropriação dos créditos a ela relativos fere a legislação de regência do imposto. Como decorrência, restou legítima a glosa desses créditos. No item 4 da peça inicial, o fisco acusa a recorrente de ter escriturado, no período de maio a dezembro de 21, documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias com chaves de acesso inválidas. Essa conduta restou em controvérsia nos autos, e a autuada pede relevação ou redução da penalidade aplicada nos termos 507-A do RICNES, já que cometida sem dolo. Em sua manifestação, as folhas tais, a autoridade autuante reconhece que, abre aspas, de fato não houve indício de dolo, fraude ou simulação, tampouco falta de pagamento de imposto relacionada à infração objeto do item 4. Entendo que são atendidas as duas únicas condições impostas pelo artigo 507 caput do RICNES, para aplicação da faculdade conferida a órgão de julgamento de relevar ou reduzir a multa quando, analisando o caso concreto, esse se convencer de que o montante exigido a título de sanção excede o quanto suficiente para desestimular a conduta infracional. No caso em análise, quando notificada pelo fisco, a autuada corrigiu as chaves de acesso informadas com erro anteriormente, sem causar prejuízo ao trabalho fiscal em andamento. Por esse motivo, entendo que deve ser aplicado o benefício previsto naquele artigo. Resta, então, analisar os elementos subjetivos para a dosimetria da penalidade. Em controvérsia, a recorrente possui elevadíssima capacidade financeira, com capital social superior a 3 bilhões de reais. Tal fato, embora indique que a empresa deva possuir controles rígidos, não impede por si só a aplicação do benefício. Quanto aos antecedentes fiscais, a representação fiscal informou a existência de outros 10 autos de infração lavrados contra a recorrente. A existência desses AINs, no entanto, não constitui óbice a concessão do benefício previsto no 507-A do RICNES, sendo apenas um elemento para a dosimetria da penalidade consoante o artigo 3º desse artigo. O parágrafo 3º desse artigo. Em meu sentir, a multa não deve ser relevada, pois a existência de outras atuações demonstra que a conduta da autuada nem sempre se pautou pela obediência à lei tributária. No entanto, é possível a redução da penalidade. Assim, tendo em vista o porte econômico e os antecedentes fiscais da autuada, entendo que a redução da multa aplicada neste item para 50% do valor originalmente exigido é suficiente para penalizar a conduta infracional da autuada e desestimular sua prática. No tocante à atualização da base de cálculo da multa, abstenho de tecer maiores comentários, tendo em vista que sua legitimidade é matéria pacificada nesse egresso tribunal, que sobre esse tema editou a súmula 13 de 2018, de caráter vinculante nesse processo, nos termos do artigo 52 caput da Lei 13.457 de 2009. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e lhe dou parcial provimento para reduzir o crédito tributário constituído no item 2 da linha exordial e para reduzir a multa aplicada no item 4 para 50% do montante inicialmente lançado. Senhores juízes, esse é o meu entendimento. Eu volto aí que eu coloco, então, a apreciação dos senhores. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. E fico aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Agradeço, doutor Samuel. Doutora Sulamita. Obrigada, parabenizo o doutor Samuel pelo voto. Eu só vou registrar só com relação à questão do acreditamento dos óleos lubrificantes do maquinário, porque, no meu entendimento, seguindo aí a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo, até mesmo a frase, né, que o doutor Samuel abriu aspas, de que a autuada, né, estaria ali declarando de que se trata de óleos lubrificantes de maquinário para manutenção, né, do maquinário, conservação dele, e que aí não participaria do processo produtivo, mas
o TJ, seguindo ali a orientação do STJ, tem seguido nessa questão da essencialidade e que mesmo os bens intermediários que não participam diretamente do processo de produção, mas que são utilizados no maquinário que participa desse processo, enfim, eles podem ser utilizados como crédito do imposto. Então, só registrando uma preferência rápida e simples nesse sentido e colocando ali precedentes recentes do próprio TJ em casos similares de óleos lubrificantes de maquinário. Um segundinho que eu estou terminando de registrar. Bom, vou passar a leitura rápida do voto. Trata-se de recurso ordinário interposto em face da decisão de primeira instância que julgou procedente o AIN número tal. Assim, adoto o relatório muito bem elaborado pelo doutor relator, a quem rendo todas as minhas homenagens para, no tocante ao mérito do item 3 do recurso ordinário, com a devida vênia, discordar de seu ilustre voto relativamente ao entendimento sobre a possibilidade de creditamento de óleos lubrificantes de seu maquinário, elencados no demonstrativo 3, os quais consideram materiais intermediários destinados à consecução da atividade social da recorrente, em atenção à jurisprudência mais recente sobre o tema, que não mais considera relevante o consumo imediato e integral no processo produtivo ou sua incorporação direta ao produto final. Assim, divirjo do nobre relator, pois entendo pela necessária reforma da decisão de primeira instância, reconhecendo tratar-se de materiais intermediários que são utilizados para a consecução do objeto social da recorrente. Entende o doutor relator pela inviabilidade do creditamento pelo contribuinte por se tratar de materiais de uso e consumo, por não se integrarem ao produto final e não serem consumidos no processo de industrialização. Não obstante, a jurisprudência formulada pelo egregio STJ, no agravo número tal, firmou sua direção no sentido de afastar tais condições e reconhecer o direito ao aproveitamento a tais créditos. Nesse mesmo sentido, menciono a jurisprudência mais recente do egregio TJ de São Paulo, para casos similares, inclusive tratando de óleos lubrificantes de maquinário utilizado em processos industriais. E aí aqui eu trouxe 3 julgamentos recentes de casos análogos do Tribunal de Justiça. Desse modo, respeitosamente, com a devida vênia, ao uso divergir do doutor relator, no que tange às aquisições de óleos lubrificantes, elencadas no demonstrativo 3 do AIN, legitimando seu creditamento e afastando a acusação fiscal nesse tocante. No mais, acompanho integralmente o doutor relator. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso para afastamento das acusações fiscais do item 3, no tocante às aquisições de óleos lubrificantes. Assim, pelo exposto, conheço do recurso ordinário do contribuinte e dou-lhe parcial provimento para julgar insubsistente o AIN no tocante às acusações fiscais do item 3 relativas às aquisições de óleos lubrificantes e, no mais, acompanho integralmente o voto proferido pelo doutor relator. É como voto em preferência e respeitosamente submeto aos meus pares. Agradeço, doutora Sulamita. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. A votação foi encerrada. Em votação dividida, prevaleceu o voto do Dr. Samuel. Então, o recurso ordinário de chocolate garoto limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Samuel. Agradeço, presidente, doutora Giovana. Um bom dia. Muito obrigada, bom dia. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor. Bem, passar para o processo de cooperativa de logística de transporte de bens. É um recurso ordinário, relator do Dr. Henrique, vistas minhas, em 445.281.
Doutor Henrique, gostaria de relembrar sucintamente o processo? Sim, senhor presidente. Só um segundinho aqui. Muito bem, esse aqui é um recurso ordinário. O contribuinte trouxe algumas alegações e, no caso, eu acatei ali o argumento da possibilidade de creditamento sobre alguns produtos que eu considerei como intermediários, né? Que teriam, que significariam aí a possibilidade de manutenção desse creditamento. A ementa tinha ficado mais ou menos assim, havia uma questão de análise fiscal prévia, espontaneidade, mas não atendia a esse pedido. Questão de isenção, prestações tributadas como isentas ou não tributadas, isenção do 149, anexo 1. Fui pela falta de comprovação, falta de estorno de créditos, prestações não tributadas pelo Estado de São Paulo, proporcionalização do estorno, era uma matéria debatida aqui também. O método aplicado pelo fisco, considerei o método correto, uma técnica permitida. E a questão central, em relação às vistas que foram requeridas, creditamento indevido sobre produtos tidos como necessários à boa prestação de serviço pelo autuado. Eu considerei que havia, como é uma empresa transportadora, que havia sentido ali nos créditos do ICMS realizados sobre aqueles produtos em debate aqui. Então, eu havia dado parcial provimento e aí o senhor presidente pediu vistas dos autos. Agradeço, doutor Henrique. Vou passar a leitura do meu voto. A minha divergência recai exclusivamente contra o item 3 do AIM. Inicialmente, entendo que a essencialidade do produto adquirido para a subsequente prática do fatiador é condição primeira necessária para que haja o correspondente direito ao crédito do imposto. Essa essencialidade deve estar imediata e diretamente relacionada à prática do fatiador do imposto, no caso da prestação de serviço de transporte, ou seja, sem a qual, incondicionalmente, torna-se inviável sua prática. Posto isso, verificando o demonstrativo de folhas tais e quais, verifica a existência de produtos seu atributo da essencialidade e que também não foram objeto específico do recurso ordinário. Então, cita aqui disco tacógrafo. Disco tacógrafo é um disco para regir dados de velocidade, tempo e distância. Querosene Itaquá, 900 ml, silicone gel, anticorrosivos, disco diagrama, patagógrafo, extensor de lama, silicone spray lavanda buscas, Dunhill Calton, Marlboro Red, disco tacógrafo, antineblina, adesivo super bonder, refil de filtro natural sem especificação, é um filtro de água, tubo de alumínio, flexível cromado, mangueira, calota plástica preta, disco tacógrafo, cadeado pardo, spray lavanda, shampoo galão, ativado galão, que é para limpeza, antineblina hipervisão, Dunhill Cotton Red, silicone spray, Aromat Air Flowers, Aromat Air Duck Flowers, tinta spray, disco tacógrafo, antineblina. Nenhum desses produtos impossibilita a prática do serviço de transporte fatiador, de modo que, como exposto, não atende à condição de essencialidade, e a autuada não apresentou qualquer razão específica para ir em sentido contrário, assim não reconhece o direito ao crédito imposto. Quanto às peças de reposição, o STF, RE 195894, relator Marco Aurélio, assim expôs. A ótica é imprópria de tratar de materiais tais como peças de reposição de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, o que é despendido da manutenção deste, inclusive com a frota de veículos para transporte da mercadoria a clientes. Daí a impertinência pretender-se lançar o tributo pago na aquisição de materiais como crédito. Ainda peças de reposição são produtos destinados ao ativo imobilizado, uma vez que o compõem, ou seja, não são insumos para o intermediário ou secundário. Estes sim destinados diretamente no caso, para a prestação de serviço de transporte, considerando os preceitos trazidos pela resposta à consulta tributária 17872 de 2018, transcrita aqui no meu voto. No caso dos autos, dou demonstrativo de florestais e quais trago produtos que são peças de reposição do ativo imobilizado e possuem vida útil longa, ou seja, diversamente pretendido, não são insumos, produtos intermediários secundários. Então, a graxeira, que é um conector mecânico, tampa clique combustível valvulada, cinemático taco-ar, flange random, nova calibrador, engate rápido, pino engate rápido, prolongador,
Cinemático Plus, Cinemático Plus direito, Cinemático Standard direito interno, Cinemático Standard esquerdo e Flange Handle, nova calibração interno M38. Assim, tais produtos não geram direito ao crédito. A resposta à consulta tributária 18184/2018, bem exposta. Lê apenas os textos grifados, enfatizando ainda que não gera direito ao crédito aquisições de materiais que compõem partes e peças do ativo imobilizado, ainda que relativa à maquinária de produção, quando a sua reposição periódica por desgaste ou quebra. Deste modo, entendo que os produtos acima não são suscetíveis para conferir direito ao crédito. Relativamente aos aditivos, entendo que são produtos úteis, mas não necessariamente essenciais, direta e imediatamente para a prestação de serviço de transporte. São destinados de forma direta e imediata à prevenção e ao desempenho do ativo imobilizado. NCM 3811, preparações antidetonantes, inibidor de oxidação, aditivos peptizantes, beneficiador de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados para os minerais, mas não ao fato gerador do imposto, ou seja, não atende à condição de essencialidade, sendo que, mesmo que ausente, seria possível a sua prática. Assim, não gera direito ao crédito do imposto. Quanto aos filtros, óleos e freio de freio, eles não são peças de reposição ativo imobilizado, uma vez são utilizados pelo veículo ativo, mas não o compõem. Eles são essenciais para o canto gerador, uma vez que sem eles não é possível a prestação de serviço de transporte. A controvérsia sobre tais produtos reside na questão de que se bastaria serem essenciais ou haveria necessidade de seu consumo integral e imediato na prestação de serviço de transporte para que haja direito ao crédito imposto quando da sua aquisição. É fato que, no caso, não há consumo integral imediato, uma vez que demanda um período de meses ou uma quantidade de milhares de quilômetros rodados para tanto. Neste ponto, não obstante respeitar a posição do legislador, meu entendimento é diverso, ou seja, pela necessidade de cumprimento à condição do referido consumo integral imediato. Nesse sentido, o STJ, da agravo regimental do RESP 152/4609, ministro Herman de Benjamin, decidiu. O entendimento do STJ é de que, abraço no que tange ao direito ao crédito semestre, oriundos dos denominados produtos intermediários, isto é, aqueles que, utilizados no processo industrial, faz-se fundamental sua integração ao produto final, ou seja, consumido no processo de forma integral e imediata. Nesse sentido, o STJ expôs a compreensão consolidada do STF em relação à Lei Complementar 87, conforme agravo interno RESP 182/2664, ministro Herman Benjamin. Transcrevi aqui o meu voto. No RE 689001, ministro Dias Toffoli, o STF rechaçou o entendimento diverso do exposto. Em recente decisão do Câmara Superior, 19 de outubro de 2026, no processo DT5 4133-167/2020, relator Dr. Cleito Munheiro Fluguin, a Câmara Superior do TCT reconheceu o referido entendimento majoritário do STF. Então, transcrevi aqui esse precedente da Câmara Superior. Assim, não obstante o posicionamento em contrário, ainda mantém o entendimento de que, para direito ao crédito semestre, além da essencialidade, há necessidade do consumo integral imediato do produto na parte fato gerador do imposto. No mais, acompanho integralmente o legislador no seu meritório voto. Pressuposto com esse do parcial provimento de custo ordinário para apenas limitar a aplicação de juros sobre imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. Bem, em resumo, basicamente eu verifiquei todos os produtos do demonstrativo do fisco, verifiquei a essencialidade, aqueles que eu entendi que não são essenciais para a prestação de serviço de transporte, no sentido do seguinte: para mim, para ser essencial, ele tem que ser essencial direta e imediatamente para a prestação de serviço de transporte. Então, eu selecionei aqueles produtos que eu entendi que não são essenciais, e depois eu verifiquei quais seriam peças de reposição do ativo, também separei. E aí, por fim, eu separei aqueles produtos que eu entendi que são essenciais, mas divergindo do doutor Henrique, eu entendo que ainda há necessidade de consumo integral imediato, uma vez que, apesar de ter conhecimento das recentes decisões do TJ e do STJ, ainda não vi decisão do STF em sentido contrário. Doutor Henrique? Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu queria agradecer pelo excelente voto de vistas. Eu havia, até durante a semana, conversado com o presidente a respeito de um ajuste que eu precisava fazer no meu voto. De fato, a análise do Dr. Inácio chamou atenção para um ponto que, por algum motivo, me escapou no meu voto original. Não sei se
olhando para aquela planilha, eu acabei pulando uma página, não sei exatamente, mas de fato tem alguns produtos ali que eu acho que não dariam direito a crédito. E aí eu, conversando com o doutor Inácio, redigi uma preferência. Eu tenho uma questão procedimental aqui, senhor presidente, que Sim. ali aparece para mim confirmar o voto de relator ou modificar o voto de relator. Se eu confirmar o voto de relator, vai aparecer a possibilidade de eu fazer uma preferência, eu incluo minha preferência, ou eu Não, tenho não, não. que modificar? Tem que modificar, doutor Henrique. De Então, qualquer forma, né, Samuel? Eu acho que o voto do doutor Henrique, que já foi colocado na sessão passada, já está no sistema, né? Eu acredito que bastaria o doutor Henrique fazer uma preferência, confirmar o voto isso. anterior e fazer a correção que entender necessário. Eu cliquei aqui em modificar e aí apareceu a Sim, possibilidade de fazer uma preferência, então isso. eu vou incluir o conteúdo da minha preferência ali. Peço só um segundinho para isso. Muito bem, se eu puder passar a leitura da preferência, senhor presidente. Por favor, doutor Henrique. É um voto curto, então tranquilo. Levando em consideração os relevantes pontos destacados no voto vistas elaborado pelo ilustre juiz com vistas, reformulo parcialmente meu voto, especificamente no que se refere ao item 3 da autuação. Mantenho o posicionamento de que produtos necessários ao bom desenvolvimento da atividade empresarial da autuada, no caso a prestação de serviço de transporte, fazem jus ao crédito de ICMS por se afigurar como produtos intermediários. Em outras palavras, o creditamento realizado sobre produtos intermediários não afronta nem os artigos 19, 20, 21, 33 da Lei Complementar 87 e 96, nem o artigo 66 do Regulamento CMS. Porém, do demonstrativo de folhas 349 a 370, que contém 811 folhas, 811 linhas, perdão, com descrições de produtos e trata de R$ 122 mil em crédito indevido, constam 19 linhas relativas a produtos que não podem ser considerados, na visão deste relator, como necessários ao bom desenvolvimento da atividade empresarial da autuada, quais sejam as linhas relativas aos produtos aromatizante central sul climatizado 60 ml, ativado galão, silicone spray lavanda bucas 300 ml, Marlboro Redbox, silicone pro alto, Promax cristalizador de para-brisas, Dunhill Carlton Red, shampoo galão, cadeado Prado, tá errado, mas é Prado, Pardo, né, talvez. Natuar Men América 450 ml, que é um odorizante, né, um perfume. Destaque silicone spray, silicone gel Gitanes, Aromat Air Truck Flowers, tinta spray Chemicolor preto fosco, somando R$ 2.771,33 de créditos indevidos. Tendo em vista o objeto social da autuada, prestação de serviço de transporte, considero que os demais produtos objetos de glosa de crédito CMS são necessários à atividade da recorrente, pois claramente aplicáveis e necessários ao bom funcionamento dos veículos. Dessa forma, reformulando minha conclusão anterior, o item 3 do AIM 41452811 deve ser parcialmente cancelado, mantendo-se a exigência em relação ao creditamento indevido realizado sobre os produtos, e aí eu cito novamente esses produtos que eu acabei de ler. Essas novas considerações ficam integradas ao voto original, alterando o ponto de análise quanto ao item 3. Como consequência da modificação, fica o dispositivo da decisão assim redigido. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento para determinar o cancelamento parcial do item 3 do AIM 41452811, bem como para determinar que se garanta a aplicação da taxa Selic ao caso concreto nos termos da súmula TIT 10 de 2017. E assim como fica o meu voto, senhor presidente. Abraço, doutor Henrique, doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Uma dúvida, né, com a reformulação do doutor Henrique, um questionamento, talvez para o doutor Henrique, o que
Em quais produtos se manteve, então, a divergência do voto de vista com o voto de relatoria, nesse novo cenário aí, doutor Henrique? O que o doutor Inácio mantém que o senhor havia excluído anteriormente? O senhor tem essa... Porque são muitos itens, então... Né? Eu abrindo aqui o voto do Dr. Inácio, então quando ele fala do disco tacógrafo, querosene, disco diagrama Siemens para tacógrafo, extensor de lona, que mais aqui? Tem Super Eu, Bonder, basicamente, Calora. eu retirei os pacotes de cigarro que estavam ali no meio e retirei aromatizantes, perfumes e questões, e também retirei ali uma questão de shampoo que era para limpeza de, do veículo e algo também relacionado a embelezamento de veículo. Então, as questões de embelezamento do veículo, odorizantes e pacotes de cigarro, eu tirei deixando todo o resto, inclusive tacógrafo, inclusive filtros, inclusive os lubrificantes e tudo mais. Ok, obrigado, senhor doutor Henrique. Então, porque eu tinha uma questão aqui, e então peço ao doutor Henrique para acompanhar o doutor Inácio, porque tem uma questão do doutor Inácio colocando no seu voto com a qual eu não concordo completamente, é a questão do consumo integral e imediato, né? Essa questão nunca me pareceu um bom critério para a definição dos materiais aí, dos insumos, né? Que aí eu vou penalizar o contribuinte que compra um insumo de melhor qualidade, né? Que terá uma durabilidade tal que vai fugir do critério subjetivo do próprio físico de qual o tempo, né, para o consumo, né? O que é o tempo de consumo? Uma semana, mas se eu comprar um produto bom que vai durar 5 meses, então esse consumo é o mesmo produto, só mudou aí a qualidade, né? Então não faz muito, para mim não faz nenhum sentido essa questão do tempo, né? Ou, se fizer, né, que eu já fiz a análise nesse sentido também, alguns outros meus, de que o consumo é imediato, né? Ou seja, eu tenho a cada momento, eu tenho ali um átomo de determinado, uma molécula do produto sendo destruída na produção e tudo mais, né? Mas com exceção dessa particularidade, né, que a lista que eu entendo, né, que o doutor Inácio colocou, ela realmente ela é mais coerente com a legislação, né? Ou seja, realmente, como colocou Superbonder, alguns materiais que realmente não fazem sentido, né? São produtos de reposição, né? De equipamento, em alguns deles, né? Que ainda que vai ser aplicado no caminhão, é uma peça de reposição do caminhão, ou seja, o credenciamento já foi feito quando da ativação do caminhão, né? Lá na entrada. Não são coisas que vão se desintegrando pela atividade de transporte, mas sim pelo uso normal do veículo e tudo mais. Ou seja, independentemente do serviço de transporte, seja pelo tempo, ou seja pela utilização normal aí do bem. Né? Então, nesse sentido, eu peço a pedir intervenção ao doutor Henrique para acompanhar o doutor Inácio, obviamente, parabenizando ambos, né, pela detalhada análise que fizeram aí dessa extensa lista de materiais. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Samuel. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação dividida, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de cooperativa de logística e transporte de bens foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Só um momento, vou fazer o registro da decisão.
bem, passar processo de Extramix Concreto Limitado, recurso de ofício, relatora doutora Sulamita, aí em 5059-023. Obrigada, presidente. Estou registrando aqui o voto. Peço desculpas pela minha câmera. Mais uma vez aí, não sei o que aconteceu do nada, fiquei rosa. E, mas aqui é bem simples o caso, não tem mais lide, não tem divergência, a própria representação fiscal e o agente fiscal atuante na primeira instância, a decisão também ratificaram que o contribuinte comprovou a origem dos créditos escriturados, então foi cancelado o auto de infração, que era somente sobre creditamento indevido. Então, eu vou passar aqui a leitura do voto, estou registrando. O recurso de ofício preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço e no mérito não há como ser provido. Conforme relatado acima, o AIM foi cancelado por ter o contribuinte logrado êxito em comprovar seu legítimo direito ao crédito, de acordo com o parecer do próprio FR autuante. Nesse exato sentido, foi apresentado o parecer da douta representação fiscal, as folhas 302 a 303, opinando pelo não provimento do recurso de ofício. Portanto, não há mais controvérsia neste feito, tendo a douta representação fiscal, em seu parecer, opinado pela manutenção da decisão, nos termos do parecer da DTJ, as folhas 292 a 293. Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Pelo exposto, conheço do recurso de ofício e ele nega o provimento para manter a decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos com o cancelamento integral do AIM. É como voto, respeitosamente submeto aos meus pares. Agradeço, doutora Sulamita, o processo está em discussão. Só um momento aqui que o sistema ficou um pouco lento. Muito bem. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou ficar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o recurso de ofício da Cefaz, no processo de Extramix Concreto Limitada, foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então podemos encerrar esta sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, do dia 16 de junho de 2026. Agradeço o presente de todos e pediria para o Luiz Felipe encerrar a gravação.